já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar. Na fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Pegue um dia, receba do céu a coroa que me dá Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Pegue um dia, receba do céu a coroa que me dá Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate a fé e o amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Pegue um dia, receba do céu a coroa que me dá Deus. Irei ao findar esta lição, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que o céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Pegue um dia, receba do céu a coroa que me dá Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus, irmãos. Luiz, traz só um copo d'água para o Amém, irmãos. Irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo, né, sobre a doutrina acerca da salvação, né? Nós vimos que a palavra salvação no grego, a palavra é sotéria, né? Essa palavra sotéria significa livramento, né? Significa isso. Então, basicamente, amados, a salvação é o livramento da punição eterna do pecado no momento em que se crê em Jesus Cristo, né? Então, a salvação é isso, amado, é o ato pelo qual Deus, por sua graça, com misericórdia, né, livra o homem da penalidade do pecado e da condenação eterna. E Deus induzindo este homem a uma nova vida, a uma vida eterna por meio de Jesus Cristo. Mas para ficar mais simples, para as irmãs e irmãos memorizar, salvação basicamente é isso. É o livramento da punição eterna do pecado no momento que se tem Jesus Cristo. Nós vimos isso a semana passada, só para dar uma relembrada, né? Nós vimos também que a palavra salvação também pode ter vários significados diferentes.
na Escritura, né? Na Escritura, nem sempre salvação está relacionada ao livramento da alma da penalidade do pecado e do castigo eterno. Nós vimos que salvação também tem um sentido também nas Escrituras como um livramento contra os inimigos, né? Como o Salmo 18, versículo 3 diz, nós vimos isso a semana passada, é só para relembrar, quando o salmista diz assim: invoca o Senhor, é digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos, né? Então, salvação aqui, da qual o salmista está falando, não é uma salvação da punição do pecado, da condenação eterna. A salvação aqui é uma salvação de um livramento que Deus está dando ao salmista contra os inimigos dele, né? Então, salvação, amados, tem esse sentido também na Bíblia, né? Salvação tem o sentido de livrar do perigo da morte física, do perigo do inimigo, né? Como nós vimos na semana passada em Êxodo 14, verso 13, onde o versículo fala, Deus dando assim, que a salvação que Deus deu ao povo de Israel, das mãos dos egípcios, né? No momento que o exército de Israel o exército dos egípcios vai contra Israel, Deus faz o mar abrir, daí o povo passa por aquele mar, e quando o exército de Faraó vai atrás do povo, Deus faz com que o mar se feche, né? E ali Deus destrói todo aquele exército de Faraó, né? E até o Salmo 106, o verso 8 ao 11, fala sobre esse acontecimento, né? O Salmo 106, do 8 ao 11 diz assim: mas ele os salvou por amor de seu nome, para que fosse notório o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, e ele salvou e fez passar pelo abismo como por um deserto. Salvou das mãos dos que os odiavam, e nos remiu do poder do inimigo. As águas cobriram seus opressores, nenhum deles escapou. O Salmo 106, verso 8 ao 11. Ele fala sobre Deus salvando o povo dele, Israel, do exército de Faraó, né? Salvação também, amados, tanto tem significado como salvação contra o poder do inimigo, salvação do perigo de uma morte física, salvação contra uma vitória de uma batalha, né? E salvação também, principalmente no Novo Testamento, essa palavra no grego também tem algum significado diferente, né? Se é usado também salvação um exemplo de uma enfermidade, né? Salvação no sentido de uma cura, quando Jesus realizou uma cura, né? Nós vimos isso a semana passada, nós vemos um texto lá de Marcos 5,34, que fala da mulher do fluxo de sangue, fazia 12 anos que ela padecia com aquela enfermidade, e ela tocou na orla de Cristo, né? E Jesus Cristo disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada, né? Então, salvação ali, amados, está relacionada a uma cura de enfermidade, uma cura física, né? Nós vimos também em Lucas, capítulo 17, verso 19, que fala sobre a cura dos 10 leprosos, né? 10 leprosos foi curado, apenas um voltou até Jesus para glorificar a Deus, né? Com coração grato, como Jesus disse a ele. Disse-lhe: levanta e vai, a tua fé te salvou, né? A tua fé te salvou. Salvou de quê, pastor? Da condenação da alma dele, da penalidade do pecado? Não. Salvou ele da lepra. Salvou ele, foi curado da lepra. Isso é importante, amados. Eu disse às irmãs, né? É importante a gente entender o significado da palavra de cada passagem bíblica, para a gente não induzir que, por exemplo, a palavra salvação, toda vez que a palavra salvação na Bíblia é apenas relacionado, né, à salvação da alma da pessoa, né? Nem sempre é relacionado a isso. Às vezes salvação é isso, a salvação do inimigo, salvação do perigo de morte física, salvação, né, de uma enfermidade, de uma cura, e tem a salvação da alma da pessoa, logicamente, que é da qual esse estudo aqui que nós estamos estudando, ele está focalizado.
né, que é a principal salvação. E Jesus Cristo veio salvar pecadores, o apóstolo Paulo diz que o quadro é o principal. Salvar pecadores de quê? Da penalidade do pecado, da condenação eterna. Através de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Né? E nós vemos também sobre isso, né? E essa palavra salvação, principalmente no Novo Testamento, é usado tanto para uma salvação da alma, né? Da penalidade do pecado, da condenação eterna, da qual Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? E para uma cura física, pode ser também para uma cura física, né? É por isso que Jesus Cristo disse àquela mulher do fluxo de sangue: a tua fé te salvou, né? Por isso ele falou àquele leproso que voltou: a tua fé te salvou. Salvou de quê, pastor? Da condenação? Não, salvou ele da lepra. Salvou ela daquela enfermidade que ela estava passando. Então é importante isso, mas tem uma confusão, né, no meio dos teólogos aí, né, de alguns irmãos, de algumas igrejas, que quando a gente fala que a fé salvadora é dom de Deus, o homem não nasce com essa fé, e essa fé é Deus que dá ao homem, porque ele está morto em seus delitos e pecados. Aí muitas pessoas pegam esse texto e dizem: não, ó, Jesus Cristo disse: a tua fé te salvou, a fé era dele. Mas a fé salvadora, mas é dom de Deus, como a gente já viu, e como a gente vai ver mais na frente, quando a gente estudar sobre fé e arrependimento, né? Faz parte da doutrina da salvação. Mas a gente vê, meu irmão, que são palavras, né, que significam livramento, mas são de algo, são de coisas diferentes, amados. Porque a fé salvadora, ela é uma fé, amados, ela é um dom de Deus, ela é um presente de Deus, ela dá ao homem, porque o homem não tem, ele não nasce com essa fé. Por isso que ela é um dom, por isso que ela tem que ser mandada. Como Efésios 2, 8, 9 fala. Pode falar, pastor. Inclusive, não está na palavra também que diz que a fé ela tem que ouvir. Ouve a pregação da palavra de Cristo. E Jesus Cristo também. Isso. Porque quando a gente estudar a doutrina da eleição, nós vamos compreender isso, né? Porque essa fé, amados, essa fé Deus vai dar a quem? Deus vai dar aos eleitos dele, né? Eu sei que muitos não aceitam essa doutrina da eleição, mas ela é bíblica. Atos 13:48 diz que os gentios, ouvindo isso, glorificavam a Deus e creram todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna, ou ordenados para a vida eterna, né? Quando nós estudarmos sobre fé, nós vamos ver isso. Título 1: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Meu irmão, acaba lendo um negócio desse, não entende, é complicado, né? Porque a fé salvadora realmente ela é um dom de Deus. Ela é um dom de Deus, ela é uma dádiva. Efésios 2 deixa bem claro: pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, nem de obra para que ninguém se glorie. Salvação é a obra completa de Deus, amado. É Deus que salva o homem, não está perdido. A gente estudou sobre a doutrina do pecado, a situação do homem é que ele está morto espiritualmente. Ele é escravo do diabo, ele é escravo do pecado, ele é escravo do mundo, ele é escravo da sua natureza caída, e o escravo ele não é livre, né? Por isso precisa Jesus se libertar, né? Mas isso nós vamos ver mais na frente. Mas é importante a gente entender esses termos da palavra salvação, por causa disso, né? Então, amados, nós vimos também, né, as falsas fontes da salvação, né? As falsas fontes. Algumas pessoas acham que elas são salvas por simplesmente fazer parte da membresia de uma igreja, né? Não, eu faço parte da igreja batista, eu faço parte da igreja presbiteriana, eu faço parte da igreja Assembleia de Deus, eu faço parte da igreja tal, A, B, C. Isso não significa que a pessoa é salva, porque simplesmente faz parte de uma denominação, né? A salvação não é porque a pessoa
ela faz parte de uma denominação, ela está escrito o nome dela no rol de membros de uma igreja, né? Eu sei que a igreja é formada de pessoas regeneradas e pessoas salvas, mas será que todos que estão aqui vêm à igreja, será que todos realmente creram, se arrependeram, tiveram um novo nascimento? Quem sabe é Deus, amor, né? Quem sabe é Deus, né? Não é porque a pessoa frequenta uma denominação que significa que realmente houve uma genuína conversão, né? E a prova disso é o tempo. O tempo é que vai falar isso também, né? A gente vê muitas pessoas que a gente conheceu hoje em dia, né? Pode ser que até o final da vida volte isso aqui, mas é mais ou menos isso. Então, mas ser salvo por fazer parte de uma membresia da igreja ou de uma denominação, isso é uma forma de salvação errada. Ser salvo por meio das boas obras, né? As nossas obras sem Cristo, ela é como trapos de imundícia. Porque até o homem, quando ele faz boas obras, é pela graça de Deus. E muitas vezes, quando ele faz boas obras, muitas vezes tem algo por dentro dele também, porque ele está fazendo essas boas obras. Como nós vimos o exemplo, quando a gente está estudando sobre a doutrina do pecado, os fariseus. Os fariseus davam esmola, os fariseus faziam várias coisas, mas eles faziam tudo. Eles serem vistos pelas pessoas. Deus conhece a natureza do coração do homem. Porque até no negócio desse, às vezes está a natureza pecaminosa do homem envolvido. Então a salvação não pode ser por obras, amados. Porque a salvação é unicamente por meio da graça, mediante a fé. Não de obras para que ninguém se glorie, para que ninguém possa chegar diante de Deus e bater no peito e dizer que ele foi salvo, porque ele era uma pessoa boa, porque ele era uma pessoa justa, né? Porque ele dava esmola aos pobres. Não é por isso. A Bíblia mostra que não é dessa maneira, né? Ser salvo porque foi batizado, né? Uma outra fonte também que não é correta. Ser salvo porque guarda a lei. Nós vimos vários textos na semana passada, né, sobre a lei, né? Que a lei ela não foi dada ao homem para salvar o homem da condenação do pecado. Nós vamos ver mais na frente, vamos entrar mais um pouco na história da lei. Nós vamos entender melhor. Mas a lei foi dada para levar o ser humano a Cristo, a um Salvador. A lei ela é como um espelho, ela mostra a santidade de Deus e nos mostra o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos imperfeitos, o quanto Deus é perfeito e a gente, por nós mesmos, pelo nosso mérito, não podemos atingir, né, a perfeição de Deus, de modo que a gente vai agradar a Deus conseguindo guardar a lei. Porque a lei é boa e perfeita, né? Mas nós temos uma natureza, tem duas naturezas, tem a natureza, né, a nova natureza, nós tivemos um novo nascimento, mas está a velha natureza habita em nós. Então, nós não conseguimos cumprir a lei por inteiro, a lei perfeita de Deus. Ninguém conseguiu, a não ser Jesus Cristo. Nem mesmo o próprio Moisés, que Deus deu a lei, ele entrou na terra prometida, porque logicamente ele pecou, entendeu? Não é que ele não entrou no céu, né? Mais ou menos isso, né? O pessoal da antiga geração, de 20 anos para cima, morreram todos no deserto, né? Poucos não entraram na terra prometida, mas a lei não foi dada para salvar, né? A lei foi para nos levar para Cristo. Nós vamos ver isso aqui mais na frente, né? Ser salvo por herança familiar, né? Não, porque meu pai é crente, minha mãe é crente, meu irmão é crente, isso não tem nada a ver, né? Ser salvo por fazer parte de uma religião, né? Também isso não é a verdadeira fonte da salvação. Então, amados, qual é a verdadeira fonte da salvação? Qual é a verdadeira fonte da salvação? A verdadeira fonte da salvação é Deus. Deus é a verdadeira fonte da salvação, né? Ele salva o ser humano por meio de quem? Do seu Filho Jesus Cristo. Vamos ver Jonas capítulo 2, verso 9. Jonas capítulo 2, verso 9.
eu lhe ofereci sacrifício com a voz de ação de graças, porque voltei pagarei ao Senhor, pertence a salvação. Jonas diz, porque ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Que Senhor é esse? Deus. A salvação pertence a Deus. E Jonas foi pregar aquela nação perversa de Nínive sobre arrependimento de pecado, e aquela nação se converteu, para a glória de Deus. Mas Jonas disse, ao Senhor pertence a salvação. Vamos ver Atos 4, verso 12. Atos capítulo 4, verso 12. Já tem memorizado, né? E nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Amém. Glória a Deus. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E nenhum outro nome a não ser o nome de Jesus Cristo. A fonte da salvação é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a salvação ungida por Deus. Jesus Cristo é o Messias. A salvação ungida por Deus. A salvação pertence a Deus. A salvação pertence ao seu Filho, Jesus Cristo. Então só existe uma única fonte de salvação. A salvação está em Deus e em seu Filho Jesus Cristo. Então a salvação, amados, ela não está no pastor, ela não vai estar no padre, ela não vai estar na denominação, na igreja evangélica, na igreja católica. Eu sei que a igreja evangélica, lógico, a verdadeira igreja, o verdadeiro genuíno, o evangelho genuíno, pessoas se convertem ali, são salvas, mas elas estão sendo salvas através do nome de Jesus Cristo, através do nome do Senhor Jesus Cristo. Não é por causa da denominação, não é por causa da praga da igreja. Isso é importante, amados, a gente entender, porque o único Salvador é Jesus Cristo. Somente na pessoa, na divindade de Jesus Cristo é que há salvação. Então a salvação não está em mim, não está nas coisas que eu faço, não é na igreja, não é no líder da igreja, somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso é importante, amados, porque tem algumas seitas exclusivistas, e um dos aspectos de uma seita, são básicos. Para a gente estudar sobre seita e heresia, nós vamos ver quais são as características de uma seita herética, uma seita herética, a diferença delas da igreja genuína de Cristo. A primeira característica de uma seita herética é que ela é exclusivista. Ela diz que a salvação só está lá nela. Salvação só existe na denominação, Só lá a pessoa é salva. Se sair de lá não há salvação. Então existe, irmãos, seitas que pregam isso, ensina isso. Olha, saiu daqui da igreja, você tem uma salvação. Da igreja local lá, a denominação. Tem até líderes religiosos que uma pessoa sai daquela igreja já tem a mão sul. Então, irmãos, salvação só em Jesus, amado, quando a gente estudar sobre seita e heresia, nós vamos ver isso. Toda seita é exclusivista. Ela diz que só ela
é a fonte, só nela que é a fonte da salvação. Nenhuma outra igreja é a salvação, só lá, só nessa localidade. Nós vamos estudar sobre isso, amém? Vamos ver João 17, verso 3, amém? João 17, verso 3. 17. João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E a vida eterna é esta, e que conheça a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A salvação pertence unicamente, a única fonte de salvação é Cristo, o Deus Pai. Então, amados, é isso aí, não existe outra fonte de salvação, né? Eu sei que as religiões aí ensinam várias formas, né? Existem vários salvadores, né? Mas a palavra de Deus, né? O Evangelho nos ensina que a salvação só está em Jesus Cristo. Amém? Vamos a 1 João 5,12, amados. 1 João capítulo 5, verso 12. João capítulo 5, verso 12. Verso 12, João 5, capítulo 5, verso 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém? Aquele que tem o Filho, Jesus Cristo, tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Vida é vida eterna, é salvação. Né? Então, se tem o Filho, se tem Cristo, tem a vida. Se não tem, não tem. Amém? 1 João ainda 5, vamos ver o verso 20 agora. 1 João, aí no capítulo 5, capítulo 5, versículo 20 agora. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Né? Outra coisa importante também, amados, que é importante observar, é que a pessoa tem que crer em Jesus Cristo como Deus. Também, crer na divindade de Cristo. Né? Não é crer em Cristo como profeta, né? Cristo teve um ministério de profeta, teve sacerdote, teve, mas Cristo ele é Deus, a divindade de Cristo. Né? Como Jesus falou aos religiosos daquela época: vós morrereis em vosso pecado, porque se vós não creem que eu sou, morrereis em vosso pecado. E eu falei a segunda palavra, que essa palavra eu sou está relacionado ao nome de Deus no Antigo Testamento, onde Deus se revelou a Moisés, né, lá na sarça ardente. Moisés perguntou o nome de Deus e disse:
o eu sou. Diga ao povo que o eu sou me enviou. Então, quando Jesus está dizendo eu sou, ele está se comparando a Deus, ele está dizendo que ele é divino, que ele é Deus. E esse texto aqui é bem claro, né? Diz assim: também saber se o Filho de Deus é vivo, nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Deus com letra maiúscula, não é o Deus da testemunha de Jeová, né? Que você pega a Bíblia deles, até vocês distorcem, bota Deus com desenho minúsculo para dizer Jesus Cristo, né? Nós vemos também que, quando Jesus falar que é o Filho de Deus, os judeus se finalizaram porque ele estava se considerando Deus. Se comparando, né? Com Deus. Isso, verdade. Né? Então, a verdadeira fonte da salvação é Jesus Cristo, né? É Deus, é Jesus Cristo. Qual o preço da salvação? Qual foi o preço da salvação? Isso aí, Deus, Sacrifício de Cristo, né? Então, mas a salvação não foi gratuita, no sentido que ninguém não pagou o preço. Ela não foi gratuita no sentido que ninguém pagou o preço, né? A salvação ela foi gratuita para nós. Para nós foi. Mas para Deus teve um alto preço. Para Deus teve um alto preço. Para nós foi de graça, pela graça. Favor imerecido. Nós não pagamos nada pela salvação. Nós não temos nem como pagar. Todo ser humano tem como pagar. Porque é graça. Graça é favor imerecido. Mas para Deus houve um alto preço, porque foi o preço do sangue do seu Filho, Jesus Cristo, né? Vamos ver 1 Pedro 2, capítulo 2, versos 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 2, versos 18 e 19. A gente está economizando marinha, né? Mais tarde eu não vou estar no banheiro. 1 Pedro capítulo 12, verso 18 e 19. 2, isso. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e... Rapaz, peraí, não, eu acho que eu entrei aqui. Veja 2 Pedro. Acho que é 2 Pedro. Eu acho que é assim que eu 2 Pedro 2, verso 18 e 19. Quer dizer que não tem errado aqui no versículo. Não, ainda não é isso. Eu vou pegar aqui um texto aqui que fala sobre que não foi com ouro nem prata, e nós somos regenerados, né? Somos salvos através do sangue precioso de Cristo. Vamos tratar aqui, chegar aqui. Rapaz. Agora o texto, amém? Mas teve um alto preço, amados, e esse alto preço foi o sacrifício de Cristo na cruz, né? Tem um livro da árvore de nós, como que nos concluímos, mas eu quero Deixa aqui, olha você agora o texto, eu estou no lado. não vou pesquisar nada para saber. Rapaz, eu vou mudar agora.
utilizado aí no Novo Testamento. Novo Testamento é Pedro. E dá uma origem aqui no cruz, para a referência nada aqui. Nós somos Primeira Pedro 1, 18 e 19. sim, vamos lá. Isso. Sabia que agora é um, né? Primeira E Pedro Deus foi mais agora. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis ou corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado do vosso procedimento, e vossos pais nos legaram, mas pelo precioso sangue, como um cordeiro sem defeitos e máculas, sangue de Cristo. Né? Então teve um alto preço, amados. Né? Para Deus houve um alto preço. Salvação houve um alto preço para Deus. Mas para nós é pela graça. Amém? Pela graça mediante a fé. Fomos salvos pelo preço impagável. Não tem como pagar, né? Não tem como pagar. Então para nós foi um presente. Porque a salvação é o dom de Deus. Pela graça, né? Foi gratuita, mas para Deus custou a pessoa do seu filho. Ele entregou o seu filho como sacrifício naquela cruz, né? E custou a própria vida de Cristo ali, né? Sendo crucificado no madeiro, para nos trazer a salvação. Então o pagamento que Jesus realizou, amados, na cruz foi um pagamento completo. Jesus Cristo não morreu apenas para salvar a nossa alma. Jesus Cristo também morreu para salvar o nosso povo. A salvação foi completa, né? Não é que ele morreu só para salvar a parte espiritual nossa, ele morreu para salvar o ser humano por completo, né? Corpo, alma e espírito, né? Para redimir a nossa alma, mas também o nosso corpo. A salvação é completa. Nós teremos um corpo semelhante a Deus. Vamos ver 1 Pedro agora 1,9, agora está certo. 1 Pedro capítulo 1, verso 9. Amém. Vai que está falando da alma, Alcançando o fim da vossa fé, a salvação dos vossos almas. a vossa alma, né? Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Aqui está falando da alma, mas como os textos também falam sobre o corpo também, né? Vamos ver Romanos capítulo 8, verso 23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo, né? Jesus Cristo ele redimir não só a nossa alma, como nós vimos naquele texto lá, a salvação da nossa alma, como também do nosso corpo. E fala a nossa de filhos. Porque o crente, o corpo dele
vai ser ressuscitado, vai ressuscitar em corpo glorificado, né? Então a salvação é completa. A salvação é da alma, mas é também do corpo. Vamos ler Filipenses 3, 21. Filipenses capítulo 3, versículo 21. 1 Coríntios 15 fala sobre isso, né? Vamos ler aqui, mas fala sobre a ressurreição. Como será a ressurreição, né? Filipenses capítulo 3, versículo 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, e até subordinar a si todas as coisas. O qual transformará o nosso corpo de humilhação, esse corpo corruptível, né, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, e até subordinar a si todas as coisas, né? Então, a salvação é completa, irmãos. A salvação é completa, né? Para a glória do Senhor. Outra coisa sobre a salvação, amados, outro ponto que eu quero falar é sobre a salvação no Antigo Testamento, né? Eu sei que o diácono sabe, eu não quero que ele responda não. Mas como é que ocorria a salvação na Antiga Aliança? Antes de Cristo vir, como é que as pessoas eram salvas? Abraão era o nosso pai da fé, mas a pessoa era salva de que forma? No Antigo Testamento, como é que as pessoas eram salvas? Era diferente de hoje em dia, do período do Antigo Testamento e do Novo Testamento, a diferença da forma de ser salva. Sempre foi pela graça mesmo da fé. Amém. É porque eu queria que os outros falassem. Amém? Posso falar? Pode falar, né? Antes de Jesus vir a esse mundo, né, já apontava para ele o sacrifício dele. Eles criam que o Messias ia vir, né? Ia morrer naquela cruz. Hoje aponta o que Jesus fez. Né? Jesus veio na cruz para o lado. Eles olhavam para o futuro, nós olhamos para o passado. Eles olhavam para o Messias prometido, a promessa Pela do fé, Cristo que viria. Aí eles tinham fé e era salvo. Justificado Nós pela fé. olhamos para o quê? Para o passado, Cristo já veio. Justificado pela Através da palavra de Deus, né? Porque desde Gênesis 3,15 e já tinha a promessa da vinda de Jesus Cristo, o Salvador, o Messias, né? Esse negócio, pastor, esse negócio as pessoas falam, né, que antes, hoje a pessoa tem pessoas Pela que graça, acreditam antes é pela lei, era pela lei, né, mas sempre foi pela graça, né? A salvação ela sempre foi pela graça. Apontava o Messias que ia vir, né? Não foi dado com essa finalidade, né? Tem aquele diz que é justificado hoje mediante a fé, temos para Deus, por meio de Jesus Cristo. Como discípulo, né? Então, como se deu a salvação das pessoas que ele vivia, né, antes de Cristo? Né? Irmão, já vi cada coisa, conversando com algumas pessoas sobre isso, complicado. Então, no período do Antigo Testamento, será que a salvação era diferente ou da mesma forma que hoje? Né? Será que eles tinham que fazer alguma coisa diferente para ser salvo? Né? Ou será que a salvação no Antigo Testamento se dava por guardar a lei, antes de Jesus ter morrido pelas pessoas? Então, a salvação no Antigo Testamento, no Novo Testamento, sempre foi pela fé. Sempre, né? Não havia diferença nenhuma da antiga aliança para a nova em termos de salvação, né? Não existia nenhum diferente método sobre a salvação. A salvação sempre foi pela graça, mediante a fé, né? Tanto nas pessoas que viveram antes de Cristo, como nas pessoas que viveram depois de Cristo.
Sempre a salvação foi pela graça. Nós vamos ver os textos falando sobre isso, né? Então, havia apenas uma diferença. A diferença é que o diabo Edivaldo falou. A fé dos nossos irmãos que viviam antes de Cristo no Antigo Testamento, eles olhavam para frente, né? Eles oravam para o Messias, o Cristo que ainda viria, né? Que desceria aqui na terra. Eles olhavam para o futuro, para a promessa. E ele cria nessa promessa, ele era salvo através disso, né? E então eles olhavam para esse Messias no futuro que morreria pelos seus pecados, né? Era mais ou menos isso, né? E desde Gênesis 3,15, amados, já estava falando sobre a vida de Cristo, né? Vamos ver Gênesis capítulo 3, verso 15. É um texto que todos os estudiosos da Bíblia apontam para Cristo, nesse texto aqui, né? Os melhores estudiosos da Escritura, né? Os melhores teólogos, eles associam esse versículo a Jesus Cristo. Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? A descendência da mulher, né? Fala aqui, da descendência da serpente, que aqui não era aqui é o diabo, né? O diabo ele encarnou na serpente, né? Então diz assim, esta que ferirá a cabeça, que ferirá a calcanhar. O que quer dizer isso? Eu vou explicar agora. Amém? Olha, veja só, a semente da mulher, né? A descendência da mulher é uma referência messiânica a Jesus Cristo. Aqui se trata do primeiro assunto da salvação, né? Aqui se trata do nascimento original do Messias. Muitos teólogos associam isso. Se você olhar comentários bíblicos, bons comentários bíblicos de estudo, né? Bons teólogos associam isso à vida de Cristo, né? O ferimento do calcanhar simboliza o sofrimento e a morte temporária de Jesus, quando Jesus foi crucificado, né? Até o filme Paixão do Cristo, Mel Gibson, ele usou esse texto e aplicou no filme quando Jesus estava sendo crucificado. Não sei se os irmãos estão lembrados. No caso desse versículo aqui, Deus falando com a serpente, no caso Satanás. Isso. Falando com a mulher, né? Não, falando com a serpente. Isso, perdão. Com a serpente. Tem razão. Isso. Deus está falando com isso. Então veja só, ferimento no calcanhar simbolizava o sofrimento e a morte temporária de Jesus. Esmagar da cabeça simbolizava a derrota absoluta de Satanás. Como foi que Satanás foi derrotado? Quando Cristo ressuscitou, venceu a morte e o pecado. A morte e o pecado, né? E desferindo um golpe fatal no poder das trevas. Esse ferimento aí do calcanhar, a serpente deu o sofrimento que Cristo tinha passado. Que Satanás ia causar sobre Jesus, né? Ele ia passar por aquilo. Isso. Significa o ferimento do calcanhar. Quer dizer que contra Satanás, né? Assim, então. Aqui é a conversa de Deus com a serpente, né? Que é Satanás. Nesse comentário meu, John MacArthur diz assim: após amaldiçoar a serpente física, Deus voltou-se para a serpente espiritual, a mentirosa sedutora Satanás. O amaldiçoou, ferirá a cabeça, ferirá o calcanhar. Esse primeiro evangelho é o profeta, se refere à luta, ao receptivo resultado entre a sua descendência, Satanás, e aos desfeitos, que são chamados de filho de Deus. E seus descendentes, Cristo, né? Aqueles que estão nele. E começou já a da passagem, fala sobre
sobre a maldição, brilhou uma mensagem de uma passagem falando sobre maldição. Deixa eu ver aqui. Brilhou uma mensagem de esperança. O descendente da mulher, este é Cristo, que mais tarde derrotaria a serpente. Satanás apenas conseguiria ferir o calcanhar de Cristo, fazendo sofrer, enquanto Cristo esmagaria a cabeça de Satanás, destruindo o sopro fatal. Isso. Pronto, os teólogos eles associam esse texto, né, a vinda de Cristo, né? Ali já havia a promessa de um Salvador, da descendência da mulher, né? No caso aí de Cristo, né? Quando Cristo nasceu, logicamente da Virgem Maria, Cristo foi morto, foi crucificado, Cristo ressuscitou, Cristo derrotou, né, a morte, o pecado, né? E simbolizava isso. E houve a derrota, né, a derrota das trevas, no momento que Cristo morreu para salvar o povo dos seus delitos e pecados, né? Então, logicamente, todos aqueles que creem. Mas tem outros textos mais firmes, né, que mostram sobre a salvação do Antigo Testamento através de Abraão, mediante a fé, né? Que é o texto mais fácil, porque esse texto aqui, mas ele tem muito símbolo, né? É um texto simbólico, Esse e pisar às vezes as pessoas não entendem por causa disso. esse pisar na cabeça de Magalim era o que Jesus ia conquistar na cruz. Isso é um golpe fatal no poder das trevas, né? Quando Cristo derrota Satanás, ao ressuscitar, né? Jesus venceu a morte do pecado. A morte do pecado. Então a salvação no Antigo Testamento, amados, é pela graça de Deus através da fé no Messias, prometido que viria. Assim como hoje, né? A diferença é essa. Porque hoje nós olhamos para Cristo que já veio. Cristo está registrado nas Escrituras. Nós temos o Evangelho, nós temos o Novo Testamento, nós estamos para Cristo. E eles olhavam para o Cristo ainda que viria. E eles tinham fé na promessa, que através dessa fé eles eram salvos, né? Vamos ler Romanos 4, verso 1 ao 3. Aqui vai ficar melhor, você vai ficar mais bem explicado aos irmãos. Porque tem coisa na Bíblia que é difícil, amado, não é fácil de compreender, não. Né? Romanos capítulo 4, verso 1 ao 3. Você vê no Velho Testamento que Abraão foi justificado pela fé. Com certeza. Então, pela fé, pelas obras. Romanos 4, capítulo 1 ao 3. Do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador da nossa nação, porque descobriu que suas boas obras o tivessem tornado justo. Ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus, pois a Escritura diz: Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. Era justo. Lê o verso 4 e 5 agora. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justo os pecadores. Veja só, o verso 3, né, diz assim: pois o que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para justiça. Quando Abraão creu em Deus, Abraão foi salvo pela fé, né? Ele é o nosso pai da fé. Ainda não existia a lei. Por isso
existia a lei. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Muito antes de existir a lei, a salvação já era por meio da fé. Por isso Abraão é chamado nosso pai da fé. Porque a salvação sempre foi, amados, mediante a fé. Mediante a fé em Deus, mediante a fé no Messias, mediante a fé no Cristo. O versículo 2 diz que se Abraão, diz assim, né? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém, não diante de Deus. Se ele fosse justificado pelas obras, ele tem que se gloriar Deus se importa, não Deus. Você vê que ele foi justificado pela fé. Agora, para Deus, né? É isso. Agora para o Senhor. Vamos ver ainda Romanos 4, verso 3 ao 16. Versículo 13 ao 16. Romanos capítulo 4, mesmo capítulo, verso 13 ao 16. 13. Isso. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Amém. Não foi por intermédio da lei que Abraão, ou a sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé, cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente aos que estão no regime da lei, mas também se é da fé, né? Que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, né? Então, não só nós, não só eles, aliás, antes de Abraão, foram justificados diante de Deus mediante a fé, como também os do período da lei. Todos foram justificados por meio da fé, assim como nós hoje em dia, para que seja por meio de quê? Da graça, favor imerecido. Porque havia as pessoas se escandalizam quando nós falamos que são salvos, né? Porque ele vê mesmo que nós não temos mérito de ser salvo, mas ninguém tem mérito de ser salvo. Aí você vê, ele acha que você está sendo pouco, dizer que é salvo, como reconheceu. Por quê? Nós somos salvos porque na fé nós temos Cristo, ele nos justificou, né? Do império da fé para a maravilhosa luz. Nós hoje vemos o que ele fez, seu sacrifício. E a lei foi dada para mostrar que o homem é pecador. Que o homem por si mesmo não pode ser salvo. Mas é porque o homem caído, o homem religioso, ele não aceita a salvação pela graça, não. Ele tem que fazer alguma coisa. Para ele, a justiça não é, mas sou eu. Eu é que faço isso, é que faço aqui. Ele não aceita que a salvação é pela graça, é um favor imerecido. Ele não merecia nada. Porque sabe o que é que nós merecemos de pé? Se Deus fosse dar o que a gente merecia, ia ser o quê? Inferno, amado. Mas Deus foi misericordioso, não dando aquilo que nós merecemos, mas dando da graça, que é um favor imerecido. Porque se Ele fosse dar o que nós merecíamos, todos os pecados destituídos estão na glória de Deus. Todos eram filhos da ira. Todos iriam para o inferno, merecido.
Mas é por isso que é pela graça mediante a fé, mas para que ninguém se glorie diante de Deus, e ninguém bata lá no peito e diga, não, fui salvo, né, pelos meus méritos. Não é, mas não é. Mérito de Cristo, né? Vamos ler Gálatas 3, versos 6 ao 8, que nós estamos já terminando. Gálatas capítulo 3, do verso 6 ao 8. Como aquele homem rico, né? Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que farei para herdar a vida eterna? Gálatas capítulo 3, versículo capítulo 3, de 6 ao 8. De 6 ao 8. Gálatas capítulo 3, verso 6 ao 8. Amém. Assim como Abraão assim como Abraão creu em Deus, e isso foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Amém. Agora, a escritura prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo, em que serão abençoados todas as nações. Amém. É o caso de Abraão, que creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. O caso de Abraão, que creu em Deus, isso foi imputado para a justiça. Saber, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Ora, tem nas Escrituras previsto que Deus justificaria pela fé os gentios eram os que faz parte do povo judeu. Nós, como povos de outras nações. Prenunciou o Evangelho a Abraão, mas o Evangelho foi pregado a Abraão há muitos anos. O Evangelho é boa nova, a salvação, né? E em ti serão abençoados todos os povos. Aí veja o verso 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente de Abraão. Os da fé e os da lei. O que quer ser salvo pela lei? Não pela fé. O que é que acontece? Deixa o verso 10. Vamos ver o verso 10. Todo quanto, pois, são da obra da lei está debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, pois o justo viverá pela fé. O pastor Silvio falou assim do jovem. Isso. No caso, todas as vezes que ao passar do mandamento ele disse que guardava todos os leis. Porque ele não pensava que ele estava mentindo, né? Aí Jesus disse que ele disse que tinha dessas formas. E isso daí ele disse para se entristecer, porque ele era o único no caso. Mas se no caso se fosse para ele ser salvo, poder guardar a lei, suponho que se ainda ele tivesse guardado, mas não teria salvo ele. Porque nesse pedido que ele fez, ele já se entristeceu. Assim, o intuito de Jesus não era dizer que ele seria salvo por ele guardar a lei. O intuito de Jesus era mostrar o que estava dentro do coração dele. A avareza dele era maior do que o amor a Deus e do que o amor ao próximo. Jesus é Deus. Jesus pediu para ele fazer. Vê se ele fez. Vê se ele pegou e ajudou o próximo. Esse não tem Jesus que é o Mas ali estava mostrando, Jesus estava mostrando o que é? Que ele era pecador, que ele se achava justo. Entendeu?
E Jesus diz: por que me chamam de bom? Só não é bom. Né? Jesus está querendo dizer que ele não era bom, que ele não era justo. Nossa, Jesus é justo porque Jesus é Deus. E Jesus diz que só o que é bom que é Deus. Jesus é Deus. Mas Jesus está falando com o homem, amados, ele não é bom, ele não tem nada que ele possa fazer, se não foi Cristo, que ele possa agradar a Deus. Está falando de um homem finito, né? Um homem finito. O homem com a natureza caída, pecaminosa, morto dos seus delitos e pecados, né? E o texto que nós lemos aqui diz que maldito o homem, né? Maldito o homem, aqui o verso 10 diz assim, ó. Maldito todo aquele, de modo que os da fé que são abençoados por crer em Abraão. Todo quanto, pois, são da obras da lei, estão debaixo de maldição. Não é de salvação, é maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas do livro da lei para praticá-la. Né? E é evidente que pela lei ninguém é justificado. Por que Abraão diz isso? Porque Paulo está dizendo isso? Porque Paulo sabia, mas que ninguém ia conseguir cumprir toda a lei de Deus. Tiago 2,10 diz: se tropeçar num só ponto, torna culpado de toda a lei. A lei é perfeita, mas o homem é carnal. O homem está vendido às suas paixões, né? Sua inclinação para o mal, para o pecado. É por isso que ele diz: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. É evidente, está claro. O homem não vai ser justificado pela lei, né? Pois o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, né? Mas o que é que ele está querendo dizer aqui? Que a única forma de um homem ser salvo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, é mediante a fé. Fé em quem? Em Cristo Jesus. Amém? Fé em Cristo Jesus. Então, amados, nós vamos encerrar porque é do horário, está faltando um pouquinho. A salvação, amados, ela nunca foi pelas obras da lei, mas sempre pela fé em Deus, em suas promessas do Salvador, né? Ou seja, Jesus, ele é o ponto central de toda a história da salvação. Jesus é o ponto central. Sendo o sacrifício que redime tanto as pessoas que creem no passado como no presente, né? Então os rituais, né, o sacrifício que havia no Antigo Testamento, sacrifício de animais, as festas religiosas, né, toda aquela cerimônia que havia no Antigo Testamento, ritual, eram símbolos que apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo na cruz, né? Como fala em Hebreus capítulo 10, do 11 ao 14, fala sobre isso. Aqui no capítulo 11 também fala da cerimônia de Abraão, Deus no 11, diz: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu e indo para um lugar que havia que receber esperança, e saiu sem saber para onde ia. E no 9 ele fala: pela fé habitou na terra da promessa, em terra alheia, morando em cabanas, com Isaac, Jacó, Deus, com ele da mesma promessa. Amém. Amém, irmãos? A semana que vem eu vou deixar esse ponto mais claro, porque tem aí uns textos que nós vamos ler, não dá para estar atropelado, que é bom os irmãos lerem até para entender melhor sobre isso. Mas, para que fique claro, a salvação tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento se dava igual da mesma forma de hoje, pela fé, pela graça mediante a fé. E a diferença é essa: eles tinham a promessa, nós vamos ver mais textos na semana que vem, do Cristo que viveria, do Messias. Eles criam na promessa, eles é justificado. Abraão creu, isso foi acreditado diante de Deus como justiça, né? E muito antes de haver a lei, porque foi a forma que Deus determinou, amados, a forma que ele ia salvar a humanidade. Isso estava previsto, amados, desde antes da criação. Deus determinou que a salvação fosse dessa forma, pela fé por meio de Jesus Cristo, o Cordeiro de
Deus que foi morto antes da fundação do mundo. As pessoas que creram no poder de Deus, a promessa. Foi antes da fundação do mundo, nem existia nada. O plano eterno de Deus já estava nisso. Ia ser a salvação pela graça mediante a fé do poder de Deus e do pecado do mundo. Então é um equívoco grande a base. E algumas igrejas evangélicas, que eles acham que a salvação é por guardar a lei, por determinada lei, né, do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo diz que esse evangelho é o evangelho da carne. Lá em Gálatas, eles estavam querendo acrescentar a obra da lei como instrumento de salvação. Paulo diz que ainda que um anjo venha, o mesmo anjo onde nós prega o evangelho que vai além disso, nós somos pregados seja nada. E além do que? Além do evangelho da graça. Além do evangelho da graça, salvação somente pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Amém? Na semana nós vamos ver mais algumas coisas. Nós vamos estudar sobre o chamado de Deus, né? Sobre a graça. Nós vamos ver a graça comum e a graça salvífica, isso é importante. Para depois nós entrarmos em um assunto mais profundo. Vai ser mais polêmico sobre a salvação. Amém? Vai ser sobre a eleição e a predestinação.